Pessoal, nós vimos até agora as atrações interatômicas, quando os átomos se atraem, né? Então, os átomos se atraem por meio de três tipos de ligações, lembra? Ligação iônica, ligação metálica, ligação covalente. Essas ligações a gente chama de interatômicas, porque elas ocorrem entre átomos. Agora, como é que as substâncias são formadas? Por exemplo, você está segurando uma caneta aí na mão, né? Como é que as moléculas se unem para formar essa caneta? Como é que as moléculas se unem para formar a gente, né? As moléculas, para elas se unirem e formarem as substâncias, elas também têm que ter atrações. A gente chama isso de atrações intermoleculares. São as atrações entre as moléculas, tá? Quantas atrações que tem? 30? Não, mentira, tem 3, tá? Então, são 3, estou brincando, são 3 atrações. Veja, são 3 atrações interatômicas, são 3 atrações intermoleculares. Só um pouquinho, né? Só rapidinho, 3. Então, é fácil da gente entender, né? Então, vamos lá. Essas ligações, né, essas forças, a gente chama de forças de Van der Waals, tá? Porque foi esse cidadão que a concebeu, ele começou a estudar essas forças. Na verdade, turma, as forças de Van der Waals, elas são duas, né? Das 3 ligações moleculares ou das 3 atrações intermoleculares possíveis. Então, são duas forças de Van der Waals. A primeira, turma, a gente chama de dipolo induzido, tá? Quando você lê no livro, você lê dipolo induzido, dipolo induzido. Por quê? Porque cada dipolo induzido representa um átomo. Desculpa, representa uma molécula. Então, uma molécula é um dipolo induzido. Outra molécula é outro dipolo induzido. Como elas se atraem, então vai formar dipolo induzido, dipolo induzido. Por isso que tem 2 nomes aí repetidos, tá? Porque equivale à união de 2 moléculas, tá? Agora, a gente pode ter também, turma, a ligação ou a atração dipolo-dipolo que a gente fala, né? Que é a forma mais simples, dipolo-dipolo. Em geral, a gente fala de polo induzido, que já subentende que sejam as 2 moléculas, e a gente fala de polo-dipolo, tá? Porque é a atração também entre as 2 moléculas. A gente não fala só de polo? Não. Ou a gente fala de polo induzido para uma e de polo-dipolo para outra. Aí vocês podem me perguntar, mas como é que são essas forças, né? Então, turma, vamos começar. A dipolo induzido, ela serve para atrair moléculas apolares. Moléculas apolares são moléculas que não têm polaridade, lembra? Elas não têm diferenças de eletronegatividade, tipo o carbono e hidrogênio, quando formam substâncias, ou então, turma, quando a eletronegatividade se anula. Lembra? Quando a atração do par eletrônico, ela vai na mesma direção ou vai em direção oposta, né? Seja para cima, seja, né? Então, quando elas se anulam, a molécula também é apolar. Então, essas moléculas apolares, como é que elas se atraem? Por exemplo, quando você vai colocar gasolina no carro, né? A gasolina, ela é uma substância líquida. Como é que as moléculas estão todas juntas ali, né? Se elas são todas apolares e elas, em princípio, não se atrairiam por essas forças de polo induzido, tá? Eu vou explicar, depois eu abro para perguntas, tá bom? Então, olha, o dipolo induzido, turma, ele é muito estranho, essa atração, porque acontece o seguinte, imaginem 2 moléculas que sejam apolares, tá? Então, essas moléculas apolares, elas vão se aproximar, então elas têm as suas nuvens eletrônicas distribuídas regularmente, né? Então, você tem ali uma molécula de I2 e outra molécula de I2. Então, essas moléculas, turma, elas estão, ó, você tem aquela esfera em volta, que é a nuvem eletrônica. Elas estão uniformemente distribuídas entre os 2 átomos, ó. A gente tem 2 átomos aqui e 2 átomos aqui. Então, isso é uma molécula, isso aqui é outra molécula. Então, as moléculas, em princípio, elas não iriam se atrair, porque elas são apolares, tá? Acontece, turma, que quando moléculas apolares se aproximam,
elas fazem isso? Elas se amassam, elas começam, turma, a se deformarem. Então, aquela nuvem eletrônica bonitinha, né, que estava lá, esférica, ela vai começar a deformar, ela vai ficar parecendo uma berinjela, tá? Imagina uma berinjela deitada. Então, ela começa a se deformar e fica parecido com uma berinjela. E esse formato de berinjela, né, que ela fica, ela cria, turma, dois polos. Como ela se achata, ela consegue sozinha criar dois polos nas extremidades. Então, a gente tem aí esses polos que são criados, a gente chama de cargas parciais, positivas e negativas, né? Então, uma molécula que se deformou, se achatou, ficou positiva e negativa nos seus extremos, e a outra molécula também ficou positiva e negativa quando ela se achatou. Ou seja, elas se induzem a formar polos. Elas próprios se induzem por meio de um achatamento da nuvem eletrônica, né? Nossa, como é que acontece isso, né? Pois é, gente, olha como a química é maravilhosa, né? Então, as moléculas, para elas poderem formar substâncias, elas se achatam, elas próprias criam esses polos, e aí, turma, o polo positivo de uma molécula atrai o polo negativo da outra molécula. Então, ó, polo positivo atrai polo negativo. É dessa maneira que as moléculas apolares, que não têm, né, ou não tem polaridade, ou a polaridade se anula, é assim que as moléculas se atraem, tá? Elas se atraem dessa maneira, e é assim que você consegue ter substâncias apolares sólidas, substâncias apolares líquidas. Quer um exemplo de uma substância apolar? O papel, ó. O papel é totalmente apolar. Aí você fala, mas como é que ele está tudo junto? Como é que as moléculas estão todas juntas? Por causa dessas ligações intermoleculares que a gente chama de dipolo induzido, tá? Dipolo induzido. Tudo bem? Dipolo induzido, turma, se vocês puderem marcar aí do lado do dipolo induzido, escrevam forças de London. London, que nem a cidade lá britânica. Então, tem muitas questões, muitos textos vestibulares, eles chamam a ligação de polo induzido, de moléculas apolares, de forças de London. Então, coloquem aí na apostila de vocês, pode colocar a caneta, tá? Forças de London. É um outro nome para as ligações intermoleculares de polo induzido, tá? Aí vocês podem me perguntar, como é que eu sei que a ligação, então, intermolecular, né? Como é que eu sei que ela vai ser de dipolo induzido? Quando você avaliar as moléculas e elas forem apolares. Moléculas apolares só se atraem por ligações de polo induzido, tá? Elas se achatam, formam os polos, positivo e negativo, e aí o positivo de um atrai o negativo do outro. Tudo bem? Deixa eu abrir lá para perguntas. Eu falei 30, né? Deixei gente traumatizada aí. Falei brincando. Ó, escrevam aí do lado, ó, forças de London, tá? Forças de London. Escrevam aí do lado do dipolo induzido, porque tem muitos textos vestibulares, questões, Enem. Eles, ao invés de falar de polo induzido, eles chamam essas ligações intermoleculares apolares de forças de London, tá? Tudo bem, turma? Alguma pergunta? Então, essas ligações de polo induzido, elas servem apenas para moléculas apolares, tá? Tudo bem, turma? Alguma pergunta?
das ligações de polo induzido. Quando você lê de polo induzido, é porque se refere às duas moléculas que estejam se atraindo, tá? Ele fala de polo induzido para cada molécula, mas a gente fala de polo induzido que já subentende que seja entre moléculas apolares, tá? A gente só fala de polo induzido. Tanto, né, o de polo induzido, ou se você quiser usar forças de London, é uma força de Van der Waals, tá? É uma força de Van der Waals. Tudo bem, turma? Alguém pode confirmar aí para mim? Tudo tranquilo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma sofrência? O Pedro falou que ainda não. O Pedro está pessimista. Ainda não. Tudo bem. Então vamos continuar. Vocês vão ver que é muito de boa, gente. Vocês vão ver que é muito de boa. Então tá bom. Vocês foram bem em avaliar a polaridade? Esses aqui vai ser tranquilo. Então vamos continuar. Ninguém falou nada. Então tá bom. Então, olha, então foi lá as ligações intermoleculares de polo induzido, né, entre moléculas apolares, tá? Agora nós temos as ligações intermoleculares, ou seja, moléculas que se atraem de polo, tá? As ligações de polo ocorrem entre pelo menos duas moléculas que sejam o quê? Polares, tá? Então, moléculas polares, elas quando se unem, elas se unem por ligações intermoleculares de polo. Por que isso? Porque elas já têm polos, elas já têm polo positivo e negativo. Se você olhar aqui, ó, lembra? No ácido clorídrico, ou HCl, o cloro, na tabela periódica, ele é bem mais eletronegativo do que o hidrogênio. Ou seja, a nuvem que tem aqui no par eletrônico, que é compartilhado, né, da ligação covalente, ele vai puxar essa nuvem eletrônica mais próximo do cloro. Ele vai puxar para ele porque ele é mais eletronegativo, tá? Como ele naturalmente puxa esse par de elétrons compartilhado, né? E, consequentemente, a nuvem eletrônica, então, turma, como essa nuvem eletrônica é de elétrons, ele vai ficar com uma carga parcial negativa. E o hidrogênio, né, que vai ficar aí uma perda, né, da nuvem eletrônica, ele fica com uma carga parcial positiva. Então, moléculas polares, elas naturalmente já têm cargas elétricas. Elas precisam se deformar? Não, elas já são deformadas, coitadas, né? Não, estou brincando. Elas já têm a nuvem eletrônica, né, mais puxada para o lado do elemento mais eletronegativo. Então, como elas já têm essa deformação de nuvem eletrônica, elas já têm os polos definidos, tá? Então, as moléculas polares, como elas já têm essa definição de polo, uma molécula vai atrair a outra dessa maneira, ó. Então, quando você pega um copo lá, um frasco de ácido clorídrico de HCl, como é que as moléculas estão unidas para formar o líquido? Ó, o positivo atrai o negativo, que atrai o positivo, que atrai o negativo, que atrai o positivo, que atrai o negativo. Essa atração, ela ocorre tanto numa linha, quanto para cima, quanto para baixo, ó. O positivo atrai o negativo para baixo, que atrai o negativo para cima, e por aí vai. Ela vai formando, turma, uma teia, uma rede. Então, essa rede que vai formando de íons positivos e negativos, né? Lá com a ligação compartilhada, é que dá origem a substâncias sólidas e a substâncias líquidas, tá bom? Aí, muito bem. Então, olha, as ligações de polo, elas vão ocorrer, portanto, em moléculas polares, tá? Essas ligações de polo, nós também chamamos de ligações de Van der Waals, tá? Então, as ligações de Van der Waals são as atrações intermoleculares de polo induzido para moléculas apolares e de polo para moléculas polares. Ficou claro? Sim ou não? Yes?
Or no? Sim, pessoal? Ah, Yasmin, obrigado, Yasmin, por responder. Então tá bom, gente. Então tá bom. Fernando também, sim. Gracias. Ele falou sim. Pietro falou yes, thank you. Então, olha, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, antes de eu passar para a próxima ligação. A Bianca, yes. Quem já deu barrigada na água quando foi mergulhar na piscina? Eu já dei várias. Vocês já deram barrigada? A Bianca morri. Todo mundo já deu barrigada, né? Já pulou de barriga, bateu com a barriga assim, ó, pá, na água. Todo mundo já fez isso, né? Dói pra caramba, né? A gente sai vermelho que nem um pimentão. Dói muito, né? Pois é, turma. Por que que quando a gente mergulha desse jeito assim, chapado, dói tanto a barrigada, né? A gente dá essa barrigada que a gente fala na água. É por causa, turma, da ligação intermolecular que tem na água. A ligação intermolecular da água, ela é extremamente forte. Então, quando você bate nela de superfície, você sente o impacto da força da ligação, porque as águas formam. E isso, Bianca, na verdade, a gente chama isso de tensão superficial. Mas a tensão superficial, ela é resultante da força da ligação entre as moléculas de água. Essas moléculas de água que se unem é o tipo de ligação mais forte que tem, intermolecular, tá? É a ligação intermolecular mais forte. Se você pular numa piscina, se você pular numa piscina que só tenha ligações de polo, você não vai conseguir dar barrigada. Se você pular numa piscina que só tem ligações de polo induzido, também não. Agora, você pula numa piscina que tem ligações de hidrogênio, como a água. Então, todo composto, turma, que forma ligações de hidrogênio, essas são as ligações mais fortes que tem. Então, essa sensação de barrigada é porque a gente bate de frente com a força da ligação, tá? Então, no caso da água, lembra da barrigada, né? A gente chama isso de ligações de hidrogênio. Ela é muito mais forte que as ligações de dipolo induzido, das apolares, e muito mais forte que as ligações de polo das moléculas polares, tá? E como é que elas se formam? Turma, toda vez que o hidrogênio se ligar a um flúor, se ligar a um oxigênio, que é o caso da água, ou quando ele se liga a um nitrogênio. Então, se numa molécula você tiver uma ligação direta do hidrogênio com qualquer um desses três elementos, ele fará ligações de hidrogênio. E essas ligações de hidrogênio, como eu disse, elas são muito fortes. E por causa dessa força, turma, é que a gente sente essas dores, né, de mergulhar. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma representação de moléculas de água, ó. O oxigênio é mais eletronegativo, então ele é negativo aqui, né, no polo, ele puxa o par eletrônico, ele fica negativo. O hidrogênio positivo, o hidrogênio positivo. Lembra, quem puxa o par eletrônico sempre fica negativo. Quem perde o par eletrônico, ou deixa ele o par eletrônico para o outro lado, vai ficar positivo. Agora, veja, então, ó, eu tenho hidrogênio com oxigênio, ó, hidrogênio com oxigênio. Eles vão criar uma ligação extremamente forte que vai atrair outros íons, então, ou outras moléculas, melhor dizendo. Então, vai atrair o positivo do hidrogênio, vai atrair o negativo do oxigênio da água, que tem o positivo de hidrogênio que atrai outro negativo de outra molécula de oxigênio da água, e dessa maneira, turma, eles começam a atrair um ao outro. E essa atração, que está representada por essa linha tracejada, né? O polo negativo de um atrai o polo positivo do outro, ou vice-versa, né? Então, essa ligação a gente representa por uma linha tracejada. E a gente chama, turma, de ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio, tá? Antigamente a gente falava ponte de hidrogênio, hoje em dia a gente fala ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio são a terceira força intermolecular, tá? Ela é muito forte,
por conta disso, né, as substâncias que são unidas por ligações de hidrogênio, elas têm características de ponto de ebulição e de ponto de fusão aí, que a gente, ponto de fusão e ebulição, que a gente vai comentar aí daqui a pouco, tá? Mas são as ligações mais fortes que tem, tá bom? Então, é sempre hidrogênio e flúor, hidrogênio e oxigênio, e hidrogênio e nitrogênio. Então, olha, como é que seria o aumento da força intermolecular? Lembra quando a gente viu as forças interatômicas, né? Eu falei que a ligação covalente era mais fraca, depois um pouquinho mais forte era a ligação metálica, e a mais forte de todas era a ligação iônica, lembra, né? Ligação iônica, lembra de dar a cabeçada na parede, da cabeçada na cortina, né? E dar a cabeçada numa caixa de papelão, né? Então você tem toda essa... Ou numa chapa de ferro, né? Que é a ligação metálica. Então, a gente percebia as ligações interatômicas. Aqui no caso, turma, então, a dipolo induzido, que é nas moléculas apolares, é a mais fraquinha das forças intermoleculares. Depois, as moléculas polares, que faz um pouco de sentido, porque a atração já é maior, né? Elas já têm polos. E depois, turma, as mais fortes são as ligações de hidrogênio, tá? São as forças intermoleculares mais fortes que tem, tá? Se eu tiver um líquido feito de dipolo induzido, um líquido feito de dipolo permanente e um líquido feito de ligações de hidrogênio, para eu ferver, eu tenho que ferver a uma temperatura maior os de ligação de hidrogênio, tá? Então, porque elas são mais fortes, eu vou precisar de uma temperatura maior para poder separar as moléculas e fazer esse material entrar em ebulição e passar para o estado de vapor, por exemplo, né? A gente mede a força das moléculas dessa atração, principalmente pelo ponto de ebulição, tá? Antes de eu começar essa parte, deixa eu perguntar. Alguma dúvida? Alguma dúvida nessa parte de forças intermoleculares? Alguém achou difícil, turma? Alguém achou difícil? É muito fácil isso. Alguma dificuldade? Sim ou não? Não? Pietro falou que não. Obrigado, Pietro. Vitor Mendes também falou que não, né? Beleza. É de boa, né, gente? Cadê o. Cadê o Pedro que falou que ainda não? Alguma dúvida, Pedro? Não, né? Ah, o Pedro tá no LOL. Ah, que maravilha. Beleza. Vou me lembrar disso. Tô brincando, eu sei. Sei. Ele tá assistindo de férias com o ex, eu já sei. Vamos lá. Então, vamos continuar. Deixa eu continuar aqui. Cadê a apresentação? Até perdi. Então, pessoal, olha, como a ligação de hidrogênio é mais forte, né? Então, a gente pode comparar essas forças intermoleculares, tá? Então, moléculas com tamanhos próximos, né? Então, quanto mais forte for a interação, maior a temperatura de ebulição. Então, a temperatura de ebulição de moléculas que são unidas por ligações de hidrogênio vai ser maior. Por exemplo, a água, ela ferve a 100 graus Celsius, tá? A temperatura, a pressão de um ATM. Por que isso, né? Por que isso? Porque ela tem ligações de hidrogênio. Para você romper as ligações, precisa de mais energia, tá? Agora, moléculas com o mesmo tipo de interação molecular. Quanto maior o tamanho da molécula, maior a temperatura de ebulição, tá? Se você comparar, por exemplo, duas substâncias, e as duas substâncias têm ligação de polo induzido, qual vai ter maior ponto de ebulição, né? Vai ser a que tiver a molécula maior. Isso vale tanto para ligações de hidrogênio, quanto para ligações de polo, ou ligações de polo induzido, tá? Então, se elas forem da mesma natureza, se você compara substâncias com o mesmo tipo de ligação intermolecular, a que tiver a molécula maior vai ter o maior ponto de ebulição, tá? Porque ela tem mais ligações. Tudo bem? E a solubilidade, né? A gente já tinha discutido isso na polaridade. Substâncias polares dissolvem substâncias polares. Então, tudo que eu conseguir dissolver em água
é polar, porque a água também é polar, tá? Vamos supor que você queira fazer um teste aí na sua casa, né? Vou pegar lá uma panela, vou encher de água e vou pegar algumas substâncias e vou tentar dissolver. O que você conseguir solubilizar em água é polar, tá? Porque a água também é polar. Polar dissolve polar. O que não dissolver em água é apolar, tá? Então, isso vale para substâncias apolares que se dissolvem em substâncias apolares, tá? Então, gasolina, querosene, né? Derivados de petróleo em geral são substâncias apolares, tá? Se você pegar um solvente e você pegar um pedacinho de plástico, você joga um pedacinho de plástico lá, ele se dissolve no solvente, né? Tem muitos solventes assim que você joga no plástico, o plástico derrete, que a gente fala, né? Por quê? Porque o plástico é apolar, o solvente é apolar. Apolar dissolve apolar, tá? A gente, quando é criança, a gente fala assim, tá derretendo, né? Na verdade, são substâncias, ambas são apolares, tá? Porque as moléculas são unidas por dipolo induzido, tá bom? Beleza? Alguma pergunta? Não tem nenhuma pergunta? Tá todo mundo aí, gente? Eu espero que sim. De boa. Então tá bom. Beleza. Então, olha, só para a gente terminar a nossa aula, né? E se eu posso ter uma molécula, turma, com uma parte polar e uma parte apolar? A molécula, ela pode ter as duas características? Pode, gente. Se eu tiver uma molécula, vamos supor, ela tem, a gente chama isso de cadeia, ó. Se ela tiver uma cadeia comprida só de carbonos e hidrogênios, representados por essa parte azul, ela é apolar, tá? Quanto maior for essa cadeia, mais apolar será a molécula. Agora, veja que ela tem, como ela tem oxigênio aqui, que é mais eletronegativo, ela vai ter um grupo polar. Então, existem moléculas de substância, moléculas não, existem substâncias, né, que são feitas de moléculas que têm partes polares e apolares. E aí, turma? E aí? Ela pode dissolver tanto numa substância polar quanto numa substância apolar. Ela pode dissolver nos dois, tá? Então, se você começar a aumentar essa cadeia azul e deixá-la cada vez maior, a molécula vai ficando mais apolar, ou seja, ele vai se dissolver mais facilmente numa substância apolar. Agora, por outro lado, se você for diminuindo essa cadeia azul, vai diminuindo, diminuindo, diminuindo e deixa mais evidente a parte vermelha, então a molécula vai se dissolver numa substância polar, tá? Porque ela tem a polaridade mais forte do que a parte apolar, tá? Então, a gente tem essas características de algumas moléculas, de algumas substâncias. Elas podem ser polares e apolares ao mesmo tempo.